Hum. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje, dia 2 de julho de 2024, nós estamos recebendo o querido amigo Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, para ter um bate-papo assim, bem descontraído e bem instruído, bem embasado sobre o tema mediunidade. Receba todo o nosso carinho, nossa gratidão, Marcelo. Tarde da noite aí, e você ficará aqui conosco. Teremos bastante perguntas e com certeza será muito produtivo para todos nós. A companheira Viviane vai fazer a leitura inicial, seguida da prece, e em seguida passar a palavra para o Marcelo. Viviane. Boa noite, Marcelo, boa noite Boa a noite, todos. Viviane. Ó, nós vamos ler uma mensagem do Pão Nosso hoje, é essa mensagem 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos, quanto antes, a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, com essa mensagem tão alertadora para todos nós, sentindo a presença de nosso Mestre, dos benfeitores nesse ambiente, e aonde estivermos conectados com este ambiente nesse momento, que possamos sentir essa presença e estarmos abertos para os ensinamentos, para as discussões da noite de hoje, para que possamos ainda mais pôr em prática essa lição que nos alerta o nosso querido Emmanuel. Então, vamos agradecer a todos os benfeitores que olham por essa casa. Vamos agradecer ao nosso querido amigo Marcelo por aqui estar conosco nessa noite, que possa ser abençoado, para que possamos ter uma interação produtiva para todos nós, no sentido de nosso crescimento espiritual e fortalecimento de todos os ensinamentos que já temos. Que assim seja. Com Graças a você, Deus. Marcelo, pode começar. Querida, obrigada. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, companheiros de caminhada, vamos que vamos, porque a Sapucaí é longa. O assunto que nós vamos abordar hoje
eu costumo dizer para os companheiros da nossa instituição, onde nós somos responsáveis por ajudar na formação de pessoas, não na formação de médiums, porque isso é muito complexo, a formação de médiums. A mediunidade já nasce estabelecida e a nossa função é instruir, orientar, a fim de que o companheiro ele possa tirar o melhor recurso, tirar o maior recurso possível do dom que lhe foi atribuído a título de prova ou expiação. Né? A gente vê hoje em dia uma quantidade enorme de gente que vê na mediunidade um mecanismo de lutas e ajustes, inclusive pessoas que a rejeitam, né? que buscam, que chegam na instituição espírita. É comum recebermos pessoas que chegam na instituição espírita querendo retirá-la, né? Pedindo que não querem isso, não querem essas percepções, não querem essas sensações, e nós temos que dizer para esses companheiros que retirar a mediunidade é como se você estivesse retirando um sentido físico onde você tem a capacidade de fazer a percepção. E você não pode dizer que o sentido ele é ruim. Você não pode dizer que o ouvido é ruim, porque os sons que habitualmente você ouve são ruins. Você não pode dizer que enxergar é ruim, porque as imagens habituais que você vê são ruins. Você não pode dizer que o cheiro é ruim, porque o local que você vive, habitualmente, o que você cheira é ruim. Você não pode dizer que um sentido é ruim, porque o sentido, por si só, ele é um elemento neutro, onde a gente faz aí, oferece a ele percepções, e dessas percepções você vai ter um sentido bom, vibrando no lado bom ou no lado ruim. Então, quando você fala sobre percepções mediúnicas ruins, tira a mediunidade disso, né? É aonde você se sintoniza, aonde você se conecta, que leva você para essa percepção infeliz. Mude o sentido, que, assim como se você mudar o dial do seu rádio, você vai ouvir, você faz a opção que tipo de rádio você quer ouvir. Se você mudar o campo de visão, você faz a opção das imagens que você quer enxergar. Se você mudar a frequência da sua vibração, se você mudar a percepção espiritual, consequentemente, você muda as conexões, você refaz as conexões. Então, nós vamos iniciar falando um bocadinho sobre a questão de mediunidade. Frequentemente, a gente ouve, né, e é correto dizer que a mediunidade existe desde que o homem é homem, porque a mediunidade é um sentido que faz uma conexão espiritual, mas que tem sede no corpo físico. Então, se tem sede no corpo físico, desde que o homem é homem, ele tem uma percepção das questões espirituais. Né? Só que isso, o que nós precisamos pensar, é que antes de Allan Kardec, antes que houvesse a codificação espírita, antes que houvesse essa preocupação pela sistematização do funcionamento da mediunidade, principalmente aquela que nós aplicamos na casa espírita, aquela que nós utilizamos na casa espírita, o fenômeno ocorria de forma aleatória, ocorria de forma mística. O fenômeno mediúnico, a experiência mediúnica era atrelada ao sobrenatural, era atrelado à questão mística, era atrelado a um conjunto de ritos que
havia a conexão, havia a relação com o mundo espiritual, mas não havia uma sistematização e nem o fim que em Allan Kardec, com as reuniões mediúnicas, que se inicia lá com as práticas de mesa girante e posteriormente vai avançando, até que se formatasse um método de comunicação direta entre os encarnados e os desencarnados. Ou seja, com Allan Kardec há uma organização, há uma normatização. E isso é tão sério que a segunda obra que Allan Kardec edita, posterior ao Livro dos Espíritos, é o Livro dos Médiuns. É a obra do Livro dos Médiuns, que vem em 1861. O Livro dos Espíritos nasce em 57, e em 61 nasce o Livro dos Médiuns, com o objetivo principal de fazer com que houvesse uma instrução, um manual para ajudar na orientação. Então, hoje aqui, nós não vamos nos fixar na mediunidade antes de Allan Kardec, porque era uma prática extremamente empírica, de experimentações muito mais com fins místicos, e essas experimentações levavam a uma vivência sem que houvesse uma aplicação útil especificamente e organizada para esse fim. Então, Allan Kardec vai lá dizer no Livro dos Médiuns que o médium é toda pessoa, né, que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, e essa faculdade é inerente aos homens. E aí, quando a gente fala em médium, né, eu gostaria de dizer, quando ele fala essa a influência, que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, nós podemos dizer que, ainda que nós possuamos um dom, esse dom oscila dentro de um universo. Vamos dizer que nós temos aqui na sala a Aline Abrantes. Aline Abrantes, você está aí com a câmera fechada, Aline Abrantes? Então, Aline, então abre a câmera. Fica aí aberto que eu quero te ver, que eu preciso ver alguém, que eu não estou vendo ninguém, estou me sentindo um doido falando para ninguém. Fica aí, então. Então, nós temos aqui a Aline Abrantes. A Aline Abrantes possui voz, tem uma carinha de soprano ligeiro, né? Mas ela não canta, ela sopra, só soprano. Sopra. Então, a Aline, ela é uma pessoa possuidora de um recurso de voz, mas talvez nós possamos dizer que a Aline, se fosse uma cantora, seria uma assassina do ritmo. Você seria uma assassina do ritmo, Aline, se você fosse uma cantora? E nós temos Elis Regina, que é possuidora das mesmas possibilidades de Aline. Ela tem um pulmão, ela tem um aparelho fonador, cordas vocais, ela tem todo o mesmo equipamento que a Aline possui. Entretanto, há uma peculiaridade, uma gradação. Então, veja, seria como se nós pudéssemos dizer que essa régua, eu peguei até uma régua, representa a mediunidade. E você vai ter mediunidade de 1, essa régua é de 30, de 1 a 30. Então, quando você fala assim, todos os homens são médiuns, você diz que todos os homens estão nesta régua. Ótimo. Mas é preciso dizer que talvez a grande maioria dos homens esteja num grau pequenino dentro da régua. Aí você vai me dizer assim, mas Marcelo, então um recurso pequenino significa que pode ser uma tarefa pequenina? São duas coisas totalmente distintas. E quando a gente pensa em mediunidade útil, Aline, nós pensamos em Chico Xavier, o grande médium. Mas você pensa num homem que tem uma grande escala dentro da régua e uma grande utilização dentro da régua. Essa fala ela é muito importante, porque há pessoas que
planejam e almejam adentrar a tarefa mediúnica e que se atribuem, até pela idade que possui, que está lá na faixa dos seus 30, dos seus 40 anos, e nunca teve lá uma grande vivência mediúnica, não viu seu primeiro espírito com 5 anos de idade, nunca foi hospitalizado porque estava tendo visões e a pessoa dizendo que aquilo era perturbação, né? Não tinha isso. Ele falou assim: então eu vou chegar na reunião mediúnica e a minha mediunidade é muito pequenininha. Então a questão não é o tamanho da sua mediunidade. A questão é o que você está disposto a fazer com ela. Então, hoje, o que nós estamos observando é que a era dos grandes médiums, da concentração de muitos recursos num único lugar, ela está reduzindo, porque a gente percebe que, mediunicamente, é muito mais interessante para os espíritos que ela se pulverize e atenda de forma mais modesta, mas de forma útil, em vários lugares, do que concentre-se num ponto só, num lugar só. E isso já começa uma outra reflexão, Aline e amigos, que talvez seja muito interessante nós pararmos de procurar novos Chicos Xavier e começarmos a potencializar e a utilizar da melhor forma este recurso que nós possuímos. O Brasil, este celeiro espírita, de loucuras espíritas, de coisas perturbadas espíritas, porque assim como no Brasil nasce coisas belíssimas, assim como aqui no Brasil há cargas perturbadoras gigantescas. E a gente vive o que em relação a isso, né? É preciso dizer que quando o Espiritismo chega no Brasil e com o Espiritismo chega à mediunidade, ela vai encontrar aqui no Brasil um catolicismo fortíssimo e ela vai encontrar o surgimento da Umbanda com as religiões afro-brasileiras. Então, a mediunidade aqui no Brasil, ela sofre um grande impacto. Primeiro, porque os centros espíritas começaram a se igrejificar. O Brasil é um país que igrejificou a casa espírita e começou a levar médiuns a uma qualificação muito especial e, consequentemente, nós começamos a ter uma grande influência. E a gente vive de religiões de matriz africana. Então, o que você percebe com a mediunidade aqui no Brasil, final do século XIX, início do século XX, Aline? Uma potencialização de práticas mediúnicas em casa, de onde surgiram instituições espíritas sem estudar. Então, essa mediunidade foi funcionando desorganizada. Com isso, abre-se a mediunidade para qualquer pessoa que se dispusesse a sentar numa mesa, fugindo a uma afirmativa de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que não se deve dar acesso à tarefa mediúnica a quem não conheça a teoria mínima do que vai se expressar ali. Então, frequentemente, o dirigente da casa espírita ali é colocado no muro, porque fala assim: mas gente, mas na casa da minha tia fazia e baixava todo mundo lá, e todo mundo recebia, o meu primo com 11 anos de idade já sentava, por que aqui não pode? Está piorando. Não, não está piorando. A Federação Espírita Brasileira, a partir do estudo sistematizado da doutrina espírita na década de 80, com Cecília Rocha, ela vem estimulando e dizendo que a prática mediúnica precisa ser estudada. Por quê? Porque, no mínimo, Aline Abrantes, você tem que conhecer o que você faz. Quando é que se estabelece numa prática mediúnica a zombaria de um espírito? Quando você se senta a uma mesa sem o mínimo de conhecimento daquilo que se faz. Então, você tem que saber como aquilo funciona. Então, a partir da década de 80 aqui no Brasil,
a Federação Espírita Brasileira estimula conhecer mediunidade e publica um curso de mediunidade, volume 1 e 2, que está disponível no site da Federação Espírita Brasileira, e eu convido aos amigos, posteriormente, acessarem a ele. E em 1992, na Bahia, no Congresso Espírita da Bahia, surge uma dúvida, uma demanda enorme por parte dos participantes daquele evento acerca de normatizar e organizar a dinâmica mediúnica e qualificar o médium para que ele pudesse estar em atividade. Aí surge o projeto Manuel Filomeno de Miranda, composto de 8 obras, que eu também convido os companheiros a acessar, para que a gente pudesse organizar. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico antes do espiritismo vinha desordenado. Com Allan Kardec, propõe-se o ordenamento. Com a passagem de Allan Kardec e o estabelecimento da doutrina espírita no Brasil, ele sofre influências e aí ele se desorganiza de novo. E o que nós estamos percebendo hoje? Os médiuns mais antigos, as pessoas mais antigas, com uma resistência a estudar mediunidade. E, vez por outras, se envolvendo em práticas que podem ser mediúnicas, mas por desconhecimento, podem estar carregadas de má fé, de misticismo, de animismo, de mistificação, entre outros. Então, estudar mediunidade é um processo fundamental. Quando a gente fala em reunião mediúnica aqui no Brasil, a gente fala numa organização onde a prática mediúnica original, que era a psicografia, que guardava um fim primordial. Qual era o fim primordial da psicografia no século XIX, quando o mediunismo, quando a mediunidade acontece? Registro. A mediunidade do século XIX, ela tem todo um registro histórico. Com o advento do século XX e XXI, onde nós desenvolvemos mecanismos de fazer esse registro por via de gravação, né? Surgiram aos companheiros instruções psicofônicas, vozes do grande além, onde vocês vão encontrar transcrições de psicofonias de Chico Xavier fabulosas, num gravador que Amorim, que Deolindo Amorim cedeu a ele, se não me engano, na década de 50, quando era complexo isso. Então, a psicofonia, ela ganha um volume, e hoje nós podemos dizer que, basicamente, a psicofonia, ela reina entre as reuniões mediúnicas, porque ela assumiu a face socorrista, a grande face socorrista nas sessões mediúnicas. Então, a prática mediúnica hoje, ela está estabelecida como uma dinâmica de socorro. Só que até nós começarmos a socorrer os espíritos, muitas vezes nós precisamos ser socorridos pela enorme perturbação que uma mediunidade mal gerida, mal estabelecida e desorganizada pode gerar em nós. Então, agora, eu vou transmitir um PowerPoint chamado ajuda o Gago, Aline, circuito mediúnico. A caridade tem que reinar nesta casa. Circuito mediúnico. Qual é o objetivo desse PowerPoint? É explicar como o processo mediúnico ocorre na gente. E todas as interferências possíveis, externas e internas, que nós podemos gerar na dinâmica mediúnica. Então, o circuito mediúnico, ele tem como objetivo que nós possamos compreender como se dá o fenômeno. Porque tem médium, que eu me lembro quando eu cheguei na minha primeira reunião mediúnica, eu tinha 21 anos de idade ali, e eu achava que a gente era cheio de vícios, né? Os médios viciados,
era só chupando, sentado ali. Eu falava, gente, será que a pessoa engole o espírito chupando para ele se comunicar? Era médico que batia na mesa. Não sei se alguém já participou de sessão assim, se é tão velho quanto eu, né? Eu falava, gente, esse médico está com algum problema de sistema nervoso, sistema motor, né? Bateção na mesa, chupação de espírito. Eu falei, gente, vai engolir a entidade e a entidade vai ser. Então, o primeiro mecanismo para nós começarmos a entender a mediunidade no âmbito maior é como ela se dá, como ela funciona na fisiologia humana, porque mediunidade está atrelado ao corpo da gente, ela está ligada no corpo da gente. Mediunidade, ela, apesar de ser um contato com a realidade espiritual, ela tem conexão direta com a nossa fisiologia, com o corpo físico do homem. Então, é o momento em que o corpo da gente físico conecta com as questões espirituais. Sem respirar, falando meia hora direto. Alguém tem alguma coisa para falar? Vamos lá, alguma pergunta? Priscila, quer fazer a sua primeira pergunta? Eu acho que ele vai falar ainda do que eu vou perguntar. Bom, vou deixar ele tá bom. falar depois. Alguma pergunta antes do vídeo? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Não, não é vídeo, não. Não é vídeo, não? PowerPoint. Não, é PowerPoint. Tá bom. Então vamos para o PowerPoint. Vamos lá. Vocês estão vendo ele aí? Não. Ele apareceu, mas saiu. Agora não, a gente não está vendo, não. E agora? Não. Ih, Aline, peraí. Mas apareceu. Calma, vamos lá, vamos lá. E agora? Peraí. Pode. Com calma. Sim. Apareceu aí, gente? Sim, Deixa sim. eu estou botando para rodar aqui, ele não está indo, né? Então vamos lá, então. Está meio confuso, mas nós vamos aqui. Quando você fala em circuito mediúnico, eu não sei se tem algum eletricista, eu não vou nem perguntar se tem um engenheiro elétrico, mas eu vou perguntar se tem algum eletricista. Você está me ouvindo? Então, por quê? Sim, Porque a gente estamos ouvindo. sabe, a gente sabe que para que a energia chegue à lâmpada, ela precisa de um fio que faça a condução, que feche o circuito. Se você não tem esse circuito fechado, o elemento não vai acontecer, não vai funcionar, né? E aí, o que é circuito mediúnico? É a ideia, isso está numa apostila da Federação Espírita Brasileira, na segunda apostila do curso de mediunidade, e também é citado pelo espírito André Luiz sobre essa dinâmica de circuito mediúnico. André Luiz vai dizer que para o circuito fechar é preciso que haja o que ele está chamando de vontade apelo. Né? Deixa eu achar aqui o negócio que eu estou em outra página. Vontade, apelo. O que é a vontade, apelo? Não há comunicação mediúnica se um espírito não quiser se comunicar. E aí ele precisa encontrar aquilo que André Luiz chama de vontade-resposta, ou seja, um médium disposto a fazer a conexão. Então, toda a comunicação mediúnica demanda alguém que queira se comunicar, um agente, e alguém disposto a receber. Então, a gente vê que isso é um elemento básico e simples. É por isso que é tão difícil a invocação, né? Porque a mistificação, a má-fé, existe muito quando você vai em busca de uma mensagem sem esperar que a ligação telefônica venha de lá para aqui. Aqui no Brasil, eu espero que, não sei se aí funciona, você encontra em tudo quanto é lugar de rua um poste
que tem um número de celular de um médium disponível em horário comercial de 8 às 20. Eles até esticam um pouquinho de hora extra. E aí, aquele indivíduo está ali, sentado, esperando você chegar lá, fazer uma consulta, e ele vai buscar o espírito e traz para se comunicar. Não funciona assim, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é aquele médium disposto 24 horas por dia a receber qualquer entidade não é real. É um mistificador. O telefone toca de lá para cá. A gente é intermediário do mundo espiritual. Então, nós nos predisponibilizamos para atender esse elemento. Como é que se dá essa conexão? Essa conexão se dá por sintonia, por aproximação de sintonia, por frequências semelhantes. É por isso que, muitas vezes, o médium iniciante, o cara que vai para a sessão mediúnica, ele encontra uma determinada dificuldade e fica depressivo, porque ele fala, gente, eu estou aqui nessa sessão, só recebo coisa ruim, só recebo barra pesada, porque acaba que nesse início de atividade mediúnica, a gente tem muito mais facilidade em conectar com aquela frequência, com aquela sintonia que se assemelha mais a gente. Marcelo é um sujeito genioso. Marcelo é um sujeito expansivo. Marcelo é um sujeito pozinho, mas tem os arroubos dele. Então, Marcelo, ele manda um sinal que quando um espírito desejar se comunicar, vai falar, poxa, esse médium está com uma frequência bem legal e eu vou ter facilidades em nós nos comunicarmos. Então, o primeiro elemento de comunicação é a sintonia. É a sintonia entre o comunicante e o médium. É o momento que você está disposto a se oferecer para que o elemento ocorra. Então, ali você vê que esse espírito ele vai emitir a corrente mental, ele vai envolver o médium com os seus pensamentos. Comum a gente ouvir médiuns, principalmente os médiuns iniciantes que chegam na sessão, eu estou com vontade de chorar. Se eu pudesse hoje, eu esfregava a cara de um no chapisco. Se eu puder, vontade de chorar, vontade de ir embora, vontade de sumir, estou sentindo angústia. E isso, as pessoas muitas vezes percebem isso e vão procurar um psiquiatra, e vão procurar um psicólogo, e muitas vezes é esse envolvimento fluídico desse espírito que está ali, prestes a se comunicar, que vai plasmando em nós essas sensações. Quantas vezes os companheiros que estão aí nessa sala chegaram ao meio-meio completamente desequilibrados e desorganizados? E que diante da palestra pública, do serviço de aplicação de passe, da água fluidificada, houve uma desconexão, ou seja, aquele envolvimento fluídico que se deu numa sintonia foi quebrado. A diferença do médium de serviço, do médium que vai para a sessão mediúnica, é que o fim dele não é quebrar esse envolvimento, é permitir que ele faça a conexão para que a comunicação se dê, para que aquilo se transforme em mensagem e chegue ao seu fim. Está tudo ok até aqui? Posso continuar? Pode continuar? Alguma pergunta? Tem Ele é alguma muito pergunta? bom, não dá nem para ter pergunta. Quando você pensa na pergunta, ele já responde. Conseguiu ouvir, Marcelo? Que bom, né, gente? Estou aqui conectado. Meu sono foi embora. E olha que hoje o dia foi
todo feito para eu não ficar aqui. Ó, vou te contar, Aham, exatamente. Tipo dia de reunião mediúnica, né? Porque enquanto você tudo para falava. dar errado. Eu, em todo dia de reunião mediúnica, eu quero virar crente. Todo dia. Tudo. O que eu estou Exa- fazendo aqui? Eu não quero esse negócio. Isso, Ah, está tudo exatamente. errado. A gente É, desorienta. não é? Tudo Então, acontece. Tá bom. tudo acontece. Então, Continua então, querido. vamos retornar aqui. Então, você vê ali esse espírito, que é esse que tem essa corrente mental que vai nos envolvendo. Então, o que você observa disso? Que todo o envolvimento que o espírito faz na gente é um envolvimento fluídico, aonde ele nos envolve com as suas vibrações, os seus desejos, os seus gostos. Fica aí ali, não sai não, fica tão sozinho. Com os seus gostos, com os seus desgostos, com as suas frustrações, com os seus recalques, com as suas saudades, com os seus amores, o tudo. E é por isso que o médium ele fica, às vezes, a momentos de desordenação. Um médium é um sujeito extremamente suscetível a. Como se a mente dele estivesse no eletroencefalograma oscilando de 0 a 100 em fração de segundos. Você sai do 0, você vai no 100, você volta, você começa um dia e daqui a pouquinho você é envolvido no seu ambiente profissional, você é envolvido na sua família, o seu filho enfrenta você, o trânsito, um dia de fúria, Michael Douglas, você quer sair, quer quebrar tudo, e esse envolvimento é essa ação vibracional desses espíritos que estão apelando para uma comunicação e a gente invigilantemente cede o campo mental para que as coisas ocorram. Olha, a vida do médium no Canadá, ela fica ótima. É só abrir o livro e estudar e fazer a reunião. Fica maravilhosa. Inclusive, o médico no Canadá já sai com uma vantagem, que ele está mais perto dos guias grandes. Porque, como não tem muito médio, vai dizer assim: ó, se tem tu, vai tu mesmo. Pior é aqui no Brasil, que é 450 mil médios, eles podem escolher mais. Aí, ó, tá show de bola, porque você chega com o seu recurso, com a sua boa, ó, estamos aí pelejando, então já entra conectado com forças sublimes que poderão te utilizar para isso. Então, esse envolvimento fluídico, a partir do momento em que você cede a ele o direito de seguir, porque nós temos, enquanto médium, a capacidade de dizer não. Agora não. Essas invasões espirituais, esses médios que ficam ofegantes, passam mal, que se desorientam, que ligam para o presidente: ai, pelo amor de Deus, eu não estou bem, estou sentindo uma coisa, ele quer falar, ele quer falar. Nós podemos, com o passar do tempo, conter e precisamos fazer essa contenção para que eles não malbaratem e nem transformem. Fala, quem bateu a mão aí? Eu. Você precisa bater mão ali, não, Aline. Deixa esse microfone aberto, Aline. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Japonice. É, deixa eu falar uma coisa. Tem uma pergunta, mas eu queria saber se você ainda vai usar o PowerPoint. Vou explicar por quê. Na nossa gravação, enquanto está passando o slide, não dá Não, para pode ver tirar. o Eu vou retirar palestrante. ele, Então, eu vou joia. só falando. Pronto, para você aparecer na gravação também. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Júlia. A Júlia diz assim: eu tenho mediunidade muito forte desde criança, com diferentes níveis durante a minha vida. Sempre escutei que preciso trabalhar a minha mediunidade. Ouvi isso em centros espíritas, Umbanda, etc. Como eu trabalho minha mediunidade? Tem que estudar, Júlia. Numa casa espírita séria, você não acessará uma reunião só com o dom. Só com o dom, não. Você não acessará.
que a gente observa, o que nós fazemos na nossa instituição, nos trabalhadores, vou falar da nossa casa, não posso falar do MEI-MEI. As pessoas chegam na nossa casa espírita e elas, primeira coisa, elas têm que fazer uma conexão. A mediunidade desorganizada, o que a gente observa? Nós temos observado, né? Nossa casa tem 101 anos, é claro que eu não vou falar dos 101 anos, mas posso falar dos últimos 35 anos. Esse desequilíbrio mediúnico se dá muito em função de uma ausência disciplinar com boas frequências. Então, a gente observa que o simples fato de começar a frequentar uma casa espírita, 70% das vezes resolve. O passe, a água fluidificada, a palestra pública faz uma segurança, faz como se tivesse uma limitação daquele desequilíbrio, para posteriormente aquilo acontecer. Então, assim, chegar uma pessoa na casa espírita e dizer assim, eu tenho a mediunidade, eu vou trabalhar. Isso não é responsável. Por quê? Porque você precisa saber como funciona o seu recurso. Né? Você precisa saber de que forma o seu recurso operacionaliza. Porque toda reunião mediúnica é uma reunião de experimentação. Entretanto, para você chegar no processo de experimentação, você precisa ter conhecimento da teoria. Você precisa conhecer a prática, a informação teórica, porque na teoria você vai ter um leque de possibilidades, você vai acessar os escolhos, você vai acessar as lutas, você vai acessar os problemas, você vai descobrir que de nada adianta você ter um grande recurso se você não tem instrução para que os espíritos manipulem esses recursos. Porque um espírito necessita manipular. O espírito, quando ele vai fazer uma comunicação, Aline, ele entra na sua biblioteca pessoal e constrói a mensagem baseado na sua biblioteca pessoal. Então, você pode ter um espírito de alta envergadura que encontre certa dificuldade de construir uma comunicação. Por quê? Porque ele encontra no médium uma ausência de recursos. Então, quando você fala para o médium, você tem que estudar, você tem que ler, a gente está dizendo assim, você precisa se alimentar de instrução para fornecer ao espírito um cabedal de conhecimento que ele possa se apropriar. Porque quando a gente volta à questão do circuito mediúnico, Aline, o que você vai observar ali? Né? O que você vai ver ali? Que o espírito ele faz em você o envolvimento, que ele está ali te rodeando, Aline, que ele está em volta de você. E ali, aquele desejo da comunicação, aquilo que ele tem a dizer, ele vai te envolver e ele vai chegar no seu centro de força coronário, na cabeça, na coroa da gente. Né? Na coroa. É por ali que as energias da comunicação vão começar a filtrar. E aí o corpo ele tem dentro dele uma glândula chamada epífise. É uma ervilhinha que a gente tem lá no meio da cabeça, que lá para dentro ali, entre aqui e aqui, assim. Quem quiser saber onde ela está, pega um espeto churrasquinho, enfiam aqui, enfiam aqui. Quando os dois se encontrarem ali dentro, é epífise. Não faz isso não, tá, gente? Porque quando os dois se encontrarem ali dentro, você vai se encontrar com Jesus. Então, não faz isso não. Então, o espírito, ele está ali plasmando o desejo dele sob forma de vibração e ele precisa que o cérebro faça decodificação daquele desejo em algo que o corpo possa transformar em comunicação, seja escrita, seja visual, seja audível, seja oral. Ou seja, o desejo do espírito precisa virar uma mensagem. E quem fará isso é o cérebro. Por isso que a sede da mediunidade é cerebral. Todo o processo mediúnico é cerebral. Está sediado na cabeça, no cérebro, na epífise que está ali dentro. Então, o espírito vai se comunicar. No livro Nos Domínios da Mediunidade,
André Luiz é um livro também fabuloso sobre mediunidade. Leiam, porque é onde vai se apresentar uma reunião mediúnica do outro lado, do outro plano. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro nos Domínios da Mediunidade, André Luiz ele diz que quando o médium se senta à mesa para trabalhar mediunicamente, ele começa a fazer o estado de transe, em silêncio. De repente, ele tem uma sensação de que o corpo dele dá uma expandida, é como se o corpo dele ficasse grande. O perispírito desdobra-se, afasta-se, e então o espírito comunicante debruça-se sobre o médium e cria esse envolvimento fluídico que vai chegar ao perispírito do médium e esse encaminhará a epífise, a sede cerebral. A epífise, então, ela vai transformar aquela ideia, aquela sensação, aquela forma de mensagem em linguagem, em uma linguagem. E isso vai para o córtex cerebral, que é responsável pelas partes de comunicação do corpo humano. Né? Então, você vai ter ali o lobo frontal, que é da fala, da escrita, o lobo. Eu tenho que ler isso aqui, porque isso aqui são uns nomes tão difíceis que a gente tem que anotar, né? Porque não dá para guardar isso tudo também, não. O lobo parental, que é o das sensações, o lobo occipital, que é o da visão, e o lobo temporal, não, o lobo occipital, que é da audição, e o lobo temporal, que é da audição. Então, o que vai acontecer? Esses elementos que começaram com um envolvimento espiritual, um envolvimento vibracional, por permissão do médium, chegará até o campo cerebral e será convertido, segundo a programação reencarnatória daquele médium, em um processo dinâmico de mensagem. E tudo começa numa sensação. Tudo começa num envolvimento que posteriormente ganhará forma na mensagem. A todo instante, um médium experimentado poderá interromper esse ciclo a todo instante. Por isso que, às vezes, a gente... né, eu não sei, umas lendas, né? Não começa com mediunidade, não, precisa começar um pacto, é quase como se fosse um pacto, né? Vamos fazer você fez ali um envolvimento pactual que os espíritos nunca mais te deixarão em paz. Não funciona assim. Se você opta por não trabalhar o seu recurso, você pega o seu recurso e estaciona ele. Não tem débitos, mas também não tem créditos. Você recebe as moedas. A Aline recebeu um saco de moedas de ouro sob forma de mediunidade. Ela tinha a oportunidade de transformar isso em recurso e se enriquecer enquanto espírito disso. Ela prefere o quê? Abrir o chão e guardar as moedas. Você tem esse direito, Aline? Claro que você tem esse direito. Entretanto, se você opta por não utilizar isso, você não ofere os recursos. Então, o circuito mediúnico ele é basicamente isso. Todo o processo mediúnico, toda a mediunidade começa com um envolvimento. Quando você ouve um médium dizer assim, eu não consigo segurar, porque depois que você cede lugar à vibração e ela converte-se em uma prática direta, manifesta numa comunicação mediúnica, é complexo. O que nós precisamos fazer? Segurar no começo. Lembra que teve um sujeito amigo da gente, ali está com a cara nervosa ali, teve um sujeito amigo da gente aqui na Terra, você lembra, Aline, um sujeito amigo da gente, que teve aqui na Terra, que disse que a gente tinha que vigiar e orar? Você conheceu esse cara? Conheceu. Então, o médium precisa exercitar isso, porque pensamentos intrusivos
Sentimentos intrusivos, no caso de alguém que é possuidor de um recurso mediúnico ostensivo, se não for contido, pior, se for abraçado, é possível que ganhe um contorno que potencialize uma possibilidade de que algo ocorra na gente. Alguma dúvida, alguma questão? Sim, então, nós temos uma companheira aqui, a Ingrid, que tem uma pergunta. Depois a gente tem um comentário da Elaine, que está aqui no chat, e tem outra pergunta que chegou para mim aqui pelo WhatsApp. Ingrid, você quer vir aqui fazer a pergunta? Oi, Ingrid. Olá, tudo bom? Então, minha pergunta é bem interessante. Eu tenho uma mediunidade bem forte desde pequena, de várias formas. E aí é engraçado eu vir agora porque realmente calha com o que você estava só falando. É, Em algum dado momento, eu também recebia e tudo, em algum dado momento isso me atrapalhou muito. Então, tanto para o espiritismo quanto para Umbanda. Em algum dado momento, quando isso estava me atrapalhando muito, dentro da Umbanda, eu pedi para, tipo, cortar. E aí, recebi um banho e parece que isso foi feito, porque desde então não se manifestou mais. Então, eu queria entender qual é a visão do espiritismo sobre essa questão de cortar através de banho, seja lá como for. Isso a gente não adota nenhum tipo de prática dessa. O que pode acontecer? Né? O que é possível Obrigada. de acontecer? Uma coisa que não se usa, atrofia. Né? Uma coisa que não se usa, se atrofia. Também os espíritos, em determinada hora, eles insistem, eles pedem, eles solicitam, mas que, no final das contas, não vai acontecer, vai ficar aquela sensação de que se existe é para ser usado. Então, Ingrid, eu gostaria que você repensasse assim, se existe, é para ser usado. A mediunidade não é doença. O problema é que nós levamos, às vezes, a vivência mediúnica para o campo da doença, porque ela, de uma certa forma, não vai nos oferir determinados recursos ou determinados elementos materiais. Nós conseguimos horário para trabalhar 8 horas por dia, mas achamos muito difícil nós trabalharmos 1 hora e meia por semana na sessão mediúnica. Achamos muito difícil encontrarmos 1 hora por semana para estudarmos como isso se dá. Então, é uma questão de prioridade. Né? Eu só preciso dizer, né, de maneira muito honesta, que deixar o recurso para lá é desperdiçar uma enorme capacidade de socorro. Quando vocês estavam falando aí sobre o Canadá, né, sobre como é difícil as práticas aí no Canadá. Aline, você sabe o número de habitantes que tem no Canadá? Quem ajuda? 35, 40, 35, 40. 40, menos de 40 milhões o Canadá todo. Tá, menos de 40 milhões. Quantas casas espíritas, As Aline? espíritas, que eu achei que era isso que você ia perguntar. Não, eu quero saber quantos habitantes que existem no Canadá. No Canadá todo, em média 15, algumas membros, né, do Conselho Vamos Espírita. fazer a matemática da mediunidade, Aline? Exatamente. Uhum. Aqui na Um, nossa província, a província é o estado, né? Na nossa província, em BC, que é grande, somos apenas 2 casas espíritas então, e um grupo de espírito aqui representado pela Elaine, que fez o comentário. então, veja só, Aline, a matemática da mediunidade. Uhum. Você tem 40 milhões de espíritos. André Luiz chega a dizer que o número de desencarnados na psicosfera de uma localidade é 5 vezes maior. Então, 5 vezes 4, 20, é possível que haja em torno de 200 milhões de entidades vinculadas ao Canadá e 15 casas espíritas para atendê-las. Então, quando você migra para essa localidade, sendo espírita, sendo médium, não foi só buscar uma vida melhor
uma qualidade melhor de vida para você, para os seus filhos, para o seu companheiro. Existe um comprometimento num recurso e num conhecimento para que isso volte-se como um mecanismo de socorro para essa quantidade enorme de espíritos que necessita de uma comunicação. Então, quando um médium rejeita, refuta a tarefa, ele não está avaliando a quantidade de pessoas, a quantidade de entidades, a quantidade de famílias, a quantidade de localidades. Ele deixa de ser um veículo de socorro. Você vai me dizer, Aline, mas Marcelo, tá bem, não tem, os espíritos atendem, mas talvez isso só vai ficar muito claro para a gente no dia que nós desencarnarmos, carregando todo o nosso processo material, toda a nossa saudade familiar, toda a nossa mágoa, todo o nosso ressentimento, toda a nossa saudade do Canadá, do Brasil, de onde quer que seja, e eu não encontrar disponibilidade de verbalizar e de, através de um médium, me sentir na matéria de novo para fazer ajustes. A sessão mediúnica é uma sessão de psicoterapia para o desencarnado e é uma sessão de instrução para o médium. Por quê? Porque o espírito, quando se comunica, ele é você amanhã, Aline. Então, quando um médium rejeita a tarefa, quando um médium não se apresenta à tarefa, por N motivos, que ele tem esse direito, é inalienável esse direito, ele não só se nega a socorrer alguém, como igualmente ele se nega a se instruir na dor desse alguém. Na dor desse alguém. Então, quando você atua mediunicamente, quando você bota o seu circuito mediúnico a serviço do bem, cada sofrimento que você socorre é como se você estivesse aprendendo com aquela dor. E você consolidará as suas crenças, os seus ideais e a afirmação daquilo que você conhece por literatura. A Ingrid, quando ela fala sobre a entidade de Umbanda espírita, Ingrid é a mesma coisa, tá? Não muda nada, não. Banda, entidade que se comunica no céu, é a mesma coisa. A questão é linguajar, é postura, é permissão, mas espírito é espírito. Não tem esse negócio de espírito de Umbanda e de espírito espírita, não existe isso, não. Tá? Existe espírito e espírito. Né? A diferença é que muitas vezes uma entidade vem e naquela linha de pensamento e reflexão é dado ao médium a liberdade de saciar todos os desejos daquela entidade. Se ela quer fumar, fuma. Se ela quer beber, ela bebe. Se ela quer sambar, ela samba. Se ela quer jogar capoeira, ela joga. Se ela quer bater uma tabaca, ela bate. Mas eu tenho a te dizer que quando a gente atua em reunião mediúnica, o que eu já recebi de espírito com vontade de tomar uma cachaçada não foi pouca. A diferença é que eu sei que se ele ingerir aquilo por meu intermédio naquela sessão, ao invés de eu ajudá-lo, eu estou fomentando o seu vício. Eu estou instigando o seu vício. Então, esse negócio de que tem entidade de Umbanda e que tem entidade kardecista, isso é uma bobagem. Espírito é espírito. Vista o que ele vestir, né? A roupa que ele vestir, o dialeto que ele vestir. Quando você vê, às vezes, um médico que psicofoniza, uma entidade com sotaque alemão. Minhas irmãs. Se você vê uma entidade que psicofoniza uma entidade de afro, ela está falando com um sotaque nagô, bantô. É o sotaque, é a linguagem que ela se expressa, chuncheiros e fio, isso aí é sotaque, isso é linguística, isso é expressão de linguagem. Aí no Canadá, de repente, você tem nas suas várias províncias sotaques e linguagens distintas. No Brasil não tem, a gente só fala o português. Não existe português de Minas Gerais, não existe
português do Nordeste, não existe português do Rio Grande do Sul, nem de São Paulo, nem existe português carioca. Não existe, mas existe. Então, essa questão de você apropriar linguagens, apropriar vestimentas, isso tudo faz parte de um rito místico que tem como fim identidade cultural, muito mais identidade cultural do que questão espiritual. Então, na Umbanda, permite-se que essa identidade de cultura siga se manifestando. A doutrina espírita, não, ela diz que não há essa necessidade. Quando a gente lê uma obra de Manuel Filomeno de Miranda chamada Loucura e Obsessão, já leu ali Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda? Então, Loucura e Obsessão é um livro onde ele descreve 5 atividades de socorro mediúnico numa casa de Umbanda, no Rio de Janeiro, porque era uma casa que oferecia amor. E ali o tempo inteiro, a irmã emereciana, que quando fazia a sua psicofonização, a sua incorporação na Mãe de Santo, assumia toda a postura da preta velha. Encerrada a comunicação, voltava à erraticidade, falando um português perfeito, porque naquele lugar aquilo é cabido. Na casa espírita, não. O que não quer dizer que nós não recebamos esses companheiros. Eles vêm e, quando eles se apresentam, a gente diz assim: meu amigo, vamos facilitar a comunicação, você está plenamente habilitado a falar de forma que todas as pessoas compreendam e se apresente. A gente, é porque isso acaba ficando em escaninhos, botando em escaninhos, em lugares muito particulares, esse processo, e isso mais atrapalha do que ajuda. Então, não foi o banho que te que fez o desligamento da mediunidade. Talvez tenha te surtido um efeito psicológico fortíssimo em você, né? Como a gente usa assim, botar uma espada de São Jorge na minha casa para me proteger. Coitado de vocês no Canadá sem proteção, porque não há espada de São Jorge que sobreviva nesse inverno. Então, ou seja, se isso tivesse sentido real, Deus só amava quem vive no país tropical. E quem vive na zona fria morre, tem que botar um gado de arruda ali. A arruda não sobrevive no Canadá. Conversa com os guias, olha, espada de São Jorge, arruda, encontrar um sal grosso aqui é uma dificuldade, Senhor. Pelo amor de Deus, um fumo de rolo, uma coisa difícil, aqui não tem fumo de rolo. Então, você vê que isso são inserções místicas que têm um fim de efeito psicológico para que a gente use como bengala. A doutrina espírita quer uma mediunidade sem bengala, que é uma coisa que seja um circuito. O espírito te envolve, você aceita, ele envolve o seu fluido, aquilo entra na sua epífise, converte em linguagem, bate no seu cérebro e diz assim, a linha psicofônica, então ela vai verbalizar essa sensação. A linha psicógrafa, ela vai escrever isso que ele deseja escrever. Ele vai visualizar, esse envolvimento funcionará assim. Falei demais, né, gente? Pobre Martim. Excelente. Obrigada, Marcela. É, a gente tem uma pergunta, mas antes tem um comentário da Elaine. Você mesmo gostaria de ler? Não, eu sou gago, não posso Tá ler. bom. Somos médiuns 24 horas por dia. Estudo sério na casa espírita ou fora dela, compromisso com o trabalho no bem, estaremos em contato com a espiritualidade. Intuídos na vigília e participando de estudos e trabalhando quando fora do corpo à noite, o recurso será usado pelos benfeitores. Com certeza. Elaine, isso aí é maravilhoso. Entretanto, diante da nossa Eu fragilidade, falei. Ai, desculpa. Oi, da nossa Marcelo. fragilidade, Pode, vai, Elaine. Não, eu falei isso em relação ao comentário da Karen, que temos poucas casas espíritas e chegam médiuns que já trabalhavam no Brasil e realmente não tem vaga para todo mundo. Inclusive no nosso grupo, é só grupo de estudos e tem um monte de médium lá,
mas se harmonizando, fazendo trabalho bem, estudando seriamente, para quando tiver Vocês podem oportunidade. depois, Elaine, assim, se me permite, cria outra reunião, Elaine. Cria outra, não precisa É, ser uma. Você a sabe gente que está precisando Simonete, só de pessoas assim que realmente peguem, talvez no ano que e vem, né? mas forme essas pessoas. Olha, o Simonete teve aqui uma vez. Você conhece Simonete, Aline? Rio Simonete? Richard Conhece, né? Simonetti? É, É, uhum, sim. quem tem medo da morte. Ele é de São Paulo. Teve aqui no Amor e Caridade uma vez fazendo uma atividade. A gente quase caiu da cadeira. Porque ele disse que na casa espírita que ele milita tem 200 reuniões mediúnicas, 2.000 médiuns. Aí, eu falei, mas como é que o senhor faz isso? É o dia inteiro, tem sessão às 8, às 9, às 10, às 11, tem várias salas. A questão é que a gente, às vezes, por esse excesso de zelo, cerceia a tarefa. Óbvio que você não vai colocar todas as pessoas que chegarem, oba, tem uma vaga, coloca aqui. Mas a partir do momento em que as pessoas se predisponibilizam, porque você diz assim, o serviço no bem é um serviço do bem. Claro, você pode usar o seu recurso mediúnico numa palestra pública, você pode usar o seu recurso mediúnico no serviço de aplicação dos passos, de forma de intuição. Você pode usar o seu recurso mediúnico numa evangelização, você pode usar seu recurso mediúnico sob uma forma mais menos ostensiva, de várias formas. Mas tem gente que tem uma dinâmica ostensiva, que, que veio com esta função. Então, de repente, tem determinadas horas que nós precisamos começar a pensar em novos grupos. Porque a gente associa a casa espírita a um trabalho. O trabalhador de Jesus tem um trabalho segunda, 15 horas, segunda, 20 horas, quinta, 18 horas e sexta, 20 horas. Temos esse número de reuniões, 4 reuniões. E quinta-feira, reunião de quinta-feira, 18 horas, Aline, qual é a função da reunião de quinta-feira, 18 horas? É reunião de acesso. Todo médium, depois de uma atividade de estudo, que a gente olhando, já percebendo a dinâmica, a participação, como é que ele se desenvolve, o nível de compreensão, ele um dia vai fazer uma visita à sessão. Como é que ele se aclimata? E quando ele for acessar o trabalho mediúnico da casa, ele vai acessar por esse dia, essa quinta-feira. Dali, a direção de mediunidade da casa vê aonde há lacunas nas outras reuniões. Né? O médico que muda, o médico que está passando por algum problema de saúde que não pode, um que desencarna, porque a gente, médium morre, né? Então, assim, a gente acha que não morre, mas morre, e morre aos baldes, né? A raça vai morrer, essa raça de médico. E aí a gente vai fazendo a movimentação. Essa reunião de quinta-feira, ela tem um cunho experimental. O que ela vai fazer? Você já estudou, você já conhece o circuito, como é que a coisa se dá, senta lá. Às vezes o cara senta na primeira reunião, psicofoniza, ou na primeira reunião tem impulso para escrever, ou identifica uma entidade, identifica um som, né? Você já vê o processo acontecendo. E nessa reunião, ele tem direito de errar bastante. Ele está mais propenso a essa experimentação que corre sérios riscos de um processo anímico, de uma experimentação anímica, isso é aceito. É aceito no sentido. Não que não se aceite nos outros, mas nos outros espera-se menos isso. Mas naquela reunião é dado a ele isso para que os ajustes sejam feitos. Então, quando o sujeito vai para uma dessas reuniões já esquematizadas, ele já chega com um período de experimentação, 6 meses, 8 meses, um ano, segundo a demanda de surgimento de vagas. Então, assim, se vão chegando pessoas, se a mediunidade vai fazendo sua apresentação, se os recursos vão acontecendo e o dirigente compreende que tem espaço, se não tem, pode-se pensar futuramente, desde que se tenha pessoas dispostas a pegar o boi pelo chifre, como se fala aqui no Brasil, a segurar o boi no chifre, assumir a tarefa. Compromisso, Elaine, exatamente. Então vamos lá. Eu ia escrever, mas posso Escreve não, falar. Aline. Tá bom, vou falar. Fala, fala. Temos duas perguntas.
Vou ler as duas, tá? Que de repente você. Olha, Preciso trabalhar a mediunidade somente na reunião mediúnica. E a outra, a Priscila quer fazer uma pergunta. Então, é porque essa eu preciso trabalhar a mediunidade apenas na reunião mediúnica. Eu achei que você já estava meio que respondendo aí junto com, né, com o comentário que você fez em cima do de Elaine. Mas se você quiser acrescentar, olha, depende, depende. Obviamente, você tem um conjunto de recursos na casa espírita para atuar mediunicamente, campos para atuar mediunicamente. A partir do momento que você começa a compreender o envolvimento fluídico, fazer uma sopa na casa espírita é um ato mediúnico, né? É aquilo que você vibra, é aquilo que você imanta, é aquilo que você chama para a panela de sopa. Fazer uma sopa na casa espírita, a partir do momento. Quando você começa a conhecer mediunidade, e você tem aí, eu não sei se aí não deve mais existir isso, mas você tem um ataque de fúria na hora que você almoça, sob a ação de influenciação espiritual, você sabe que aquela energia imanta tudo, aquela comida vai fazer mal, aquela água vai fazer mal, aquele refrigerante vai fazer mal, aquele suco vai fazer mal, porque há esse envolvimento fluídico, esse envolvimento energético potencializado por uma presença infeliz que fez com que você liberasse essas cargas muito deletérias. Então, assim, é substituir um recurso de socorro numa sessão mediúnica por um serviço de aplicação de paz, não menosprezando o serviço de aplicação de paz, é subutilizar um recurso. E quando você faz uma aplicação de passe, você doa um fluido, né? Passe, já tive cuidado de falar com vocês aqui, é aquele fluido que você cede, que é potencializado pelo espírito e com a qualificação que o espírito faz para atender a demanda da pessoa que está na sua frente. Entretanto, isso é uma ação passiva. O passe é uma ação passiva. Uma sessão mediúnica te coloca numa situação extremamente ativa. É o momento que você abre a porta para que alguém do além, da erraticidade, venha verbalizar a sua necessidade. Então, você pode ser uma pessoa que não possua um recurso psicofônico e trabalhar no passe, cedendo seu fluido. Maravilhoso. Entretanto, desde que você o possua, é necessário que ele seja aplicado na reunião mediúnica. E nós temos que compreender que a reunião mediúnica tem uma função experimental. Vá conhecer quando te derem oportunidade. Ah, não sei, não vou, a pessoa tem arritmia, tem taquicardia. Ah, eu vou ver o espírito, vou levar o espírito para casa quando acabar a sessão. Meu Deus, um gosto que saiu comigo. Não vai sair, não, gente. Ele vai ficar ali. André Luiz fala sobre a proteção de uma sala mediúnica, né? Ele fala de um envolvimento da sala, ele fala do envolvimento da mesa. São níveis de proteção que, quando a sessão acaba, você vai estar bem. E se não estiver se sentindo bem, diga para o dirigente, não, estou me sentindo bem, e ele vai te aplicar um passe, vai te fazer um atendimento, até você poder sair dali como você entrou, e você vai sair dali bem. Então, assim, às vezes eu sinto que os médiuns estão querendo achar um caminho que não do compromisso com a tarefa para desaguar em outros caminhos. Entendeu? É como se Milton Nascimento dissesse: eu posso cantar só em festa de aniversário, vou ali fazer um showzinho para meia dúzia. Milton, você pode, mas o seu recurso é sinfônico. Ele é para muitos corações, ele é para chegar para muita gente. Por que você guarda o seu recurso só ali? É útil ali? É, mas ele pode atingir a mais pessoas. Deve atingir a mais pessoas. excelente. Obrigada, Marcelo. Priscila. Aquela menina que disse que tinha várias perguntas. Várias perguntas. Não é que isso é muito bom, você respondeu todas. Estou quase respondendo uma, mas minha pergunta é o seguinte: no Canadá, a gente tem casas relativamente pequenas, né, comparadas com
com as casas do Brasil. Nós temos o quê? Quantas pessoas? Menos de 50, mais ou menos? Média de 50, 55 Então, no temos umas total. 50 pessoas, mas assim, no Brasil nós temos muito mais. E no Brasil, assim, a minha questão é, assim, a mediunidade, às vezes, como ela é tratada nas casas menores comparado com as casas maiores. Por exemplo, em Salvador tem um almoço mediúnico que o médium da casa, ele faz quadros, né? Ele tem encontros com Van Gogh, com Picasso e etc. Ele faz os quadros e as pessoas compram ingresso, né, para o almoço e tal. Então acaba sendo uma ajuda da casa e depois leiloa os quadros e tudo Esse, mais. esse quadro daqui, ó, é psicopictografado. Legal. Eu pensei, eu achei parecido mesmo, mas enfim. E assim, eu acho que numa casa pequena, às vezes, tem uma certa, assim, um receio de que não haja uma idealização, uma idolatração aos médiuns e até assim, por que que a pessoa está vindo para casa? Tipo assim, a pessoa está vindo para casa porque ela quer receber uma mensagem de algum parente ou porque, tipo assim, em busca de um estudo, por exemplo. Então, existe esse receio que me dá a impressão que é uma linha muito tênue, assim, sabe? De até quanto a gente fala de mediunidade e até quanto a gente não fala. Mas semana passada a gente tem como é o nome do palestrante, Aline? Semana De passada, semana Daniel passada. Pavan. Daniel Pavan. Marcelo conhece. E Conheço, ele Uhum. começou a já palestra. esteve, já morou em Campo Várias, Frio. várias vezes, né? Uhum. Então, ele começou a palestra falando, ou foi no começo ou foi no final, que ele falou assim: Meimei tá aqui, e ele começou a falar assim: quantos espíritos tem aí na casa? Cadê o médium da casa? Quantos espíritos o médium da casa tá vendo aí? E eu imagino que ele tinha uma mediunidade dele, que ele sabia quantos. Não sei, ele tinha alguma ideia do que estava acontecendo aqui. E a gente nunca conversou sobre isso. E assim, eu, falando de mim agora, eu acho que às vezes é importante também, porque se a gente está estudando há tanto tempo, eu acho que a gente tem maturidade para poder, ou temos que criar essa maturidade de que espíritos existem, eles estão ao nosso redor, eles estão aqui, a gente só não está vendo. Deve ter alguém sentado nessas cadeiras vazias que tem aqui. Mas, e aí às vezes eu sinto que a casa pode ficar também muito longe disso, muito distante da espiritualidade, sabe? Porque, tipo, às vezes as pessoas vêm, acabam só conversando, acaba sendo mais um ponto de encontro e tudo mais, do que talvez lembrar do principal, sabe? De, tipo, por que nós estamos aqui? Às vezes, num momento de passe, por exemplo, a casa fica um pouco mais bagunçada, assim, mas as pessoas ficam conversando e tudo mais, e às vezes as pessoas esquecem, sabe, que a gente tem os espíritos aqui, sabe? Então, eu queria um pouco a sua opinião sobre isso. Eu não sei se eu falei demais, mas enfim. Obrigada. É Priscila, né, Priscila? É, Isso. Priscila. Priscila, há uma fala muito conturbada no movimento espírita com relação à mediunidade e sem mover-se por curiosidade. Você não pode numa sessão por curiosidade. Olha, gente, o que move o aprendizado é a curiosidade. O que move o conhecimento é a curiosidade. Pessoas que não têm curiosidade não se movem. Pessoas que não têm curiosidade. Você vai na livraria, você olha para um livro, você fica curiosa nesse livro. Eu vou levar. Você vê uma coisa, às vezes você está andando na rua, você vê uma coisa que te chama a atenção numa curiosidade, você para e olha. Então, é óbvio que as pessoas procuram o centro espírita, procuram a casa espírita por uma curiosidade. Elas querem saber o que existe ali e elas querem saber facilidades de uma comunicação com o ente querido, como é que isso funciona, como é que isso atende. O que você falou propõe um caminho muito complexo, que a casa espírita não pode virar um local onde clientes se apresentem para serem saciados nas suas necessidades. E quando você lida com o liquidificador, Aline, você liga ele vai funcionar. Mas quando você lida com médiums, você lida não só com o médium, mas você lida com o espírito que às vezes não deseja se comunicar. Você lida com o espírito que às vezes não está apto a se comunicar. Você lida com o espírito, às vezes, que sequer tomou consciência que desencarnou.
Você lida com o espírito, às vezes, que pode estar num lugar aonde a comunicação mediúnica para ele seja um processo impensável. Então, quando a pessoa chega na casa espírita, eu vim aqui ver a carta da minha avó, a carta do meu tio, da minha tia. Quando você trabalha com a psicografia consciente ou semiconsciente, como basicamente são as psicografias que se dão na casa espírita, um médium que não tiver um grande treinamento, ele ficará profundamente bloqueado quando na frente dele está o ente querido e você precisa não só... Porque também a gente vê muito na casa espírita, eu fui no centro, recebi uma mensagem da minha avó. Aí a mensagem é assim: querido, estou bem, orando por você e por toda a nossa família. Um dia nós nos encontraremos. Não disse nada, não falou coisa nenhuma. Então, a gente está vendo uma quantidade de casas espíritas fazendo movimentação mediúnica inócua. Recadinhos. Siga confiando em Deus, porque eu estou aqui. Isso é inócuo. Quando você fala em comunicação mediúnica, você fala em algo que chancele, que faça que saia de uma personalidade individual que tem algo a dizer para um médium que tem algo a captar. Então, assim, você fica vendo hoje uma quantidade, a gente vê, o que a gente vê de mediunidade inócua, a gente lê cartas que não dizem lé com cré, mas que no final tem o nome da pessoa. Então, Priscila, a primeira pergunta é: nós que queremos fazer um serviço sério, nós estamos dispostos a expor a doutrina ao ridículo, de apresentarmos nada só a título disso? Então, é possível que você possa estimular o companheiro que vem na casa espírita a sentir a presença do seu ente querido num passe. Olha, enquanto nós vamos entrar para o serviço de passe, vamos deixar uma pessoa aqui fora fazendo uma meditação guiada, fazendo uma oração guiada, e lembrando que nesta hora, no silêncio da prece, certamente, se te for possível a bênção, o seu ente querido pode estar presente, sinta a presença dele, reconheça a identidade vibracional dele, reconheça o quanto a felicidade que ele te apresentava encarnado pode te apresentar aqui. Porque Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns que nem toda comunicação movida por curiosidade chega ao coração da pessoa. Nem todo mundo que viu Chico Xavier psicografar, olha, um caminhão, meia-noite e meia, passando na rua, só no Brasil. Nem todo mundo que viu Chico Xavier psicografar as coisas mais profundas se converteu ao espiritismo. Nem todo mundo que vê Divaldo psicofonizar se converte ao espiritismo, sensibiliza-se ali na hora. Então, é preciso, sim, que a gente abra esse espaço. Entretanto, que esse espaço não funcione para atender a clientes. Clientes que chegam na nossa casa. É por isso eu vou resgatar uma frase do Nosso Lar que abre o livro. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. De repente, até a Aline já está com sono, são 8h30 da noite aí, que já são meia-noite e meia. Então, resgatando a frase de André Luiz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. De repente, esse serviço não aconteceu ainda porque os servidores não estão se preparando para tal. De repente, a gente precisa potencializar esse estudo, intensificar a questão, e muito mais do que criar, é fazer um programa. E outra coisa, quando diz assim, cadê o médium da instituição? Olha, gente, Trabalhador de Jesus com 101 anos não tem isso, não. Tem isso lá, não. Nós temos quase 50 médiuns. Não tem esse médium principal que ocupa lugar, não, porque isso aí é danado para queda. Quando você pega um médium e elenca ele... E ninguém precisa saber quem é, né, Marcelo? Não precisa. Exatamente. Quando eu comecei a participar da reunião mediúnica no Trabalhador de Jesus, que é a minha casa, né, minha escola, meu lar,
Eu me surpreendi quando eu entrei na reunião mediúnica e vi ali pessoas que eu não sabia, que eu nunca soube que eram médiuns. Eu, sinceramente, acho que É aí a evangelizador, beleza está trabalha aí, porque fazendo. a Fernanda colocou ali também, além da probabilidade de mistificar o próprio médium, um passo Com para a certeza. iluminação muitas Não, vezes, isso é um né? incensamento profundamente desnecessário, porque o Brasil vive isso. Isso é uma coisa muito brasileira. Eleger uma pessoa. Quando o Chico desencarnou, a primeira pergunta é: quem substituirá? Ninguém. Ele é insubstituível. Não há mediunidade como a do Chico no Brasil. Ninguém consegue, ninguém trabalha sobre as várias vertentes psicográficas, a poesia, a crônica, o romance, as páginas soltas, os textos sobre mediunidade, os textos sobre filosofia, os textos sobre religião. Ninguém. Nós não temos um médium com uma envergadura. E o objetivo não é que tenha. O nosso objetivo, ao invés de termos muito bacalhau, é que tenha bastante arroz com feijão, porque o arroz com feijão alimenta. Então, nós temos que potencializar o surgimento de atividades mediúnicas que os espíritos vêm dizendo. Nós estamos num período de transição. A transição planetária está chegando no seu auge. Nós temos 6.000 obras espíritas. Nenhuma religião nem daqui, nem de Marte, nem de Júpiter, tem tanto livro quanto espírita. Diga-se de passagem, muito lixo. Né? Diga-se de passagem, muita bobagem. Mas só em você ter a série André Luiz, só em você ter a obra básica, só em você ter os romances históricos de Emanuel, só em você ter Paulo Estevam, há 2.000 anos, 50 anos depois, você tem uma consolidação de instrução que as pessoas não precisam mais ir para o centro para receber instruções de desencarnados. Desculpe, ali não precisa mais, não. A gente precisa socorrer os mortos. Porque tem muita gente doida dos dois lados da vida. Eu estou aqui. Eu tenho que me resolver aqui porque o morto vai ser insuportável. Vou bater aí e vai ser uma doideira. Então, assim, a gente precisa se preparar para o socorro e não se preparar para o show. Porque o período de show se extinguiu com o Peixotinho, que Peixotinho e Chico Xavier, Francisco Peixoto Lins e Chico Xavier, chegaram juntos no plano físico. E eles tinham uma missão nas terras brasileiras. Um faria o inimaginável e outro promoveria a inteligência. Chico foi o grande médium da inteligência. E Peixotinho foi o médium do inimaginável, da materialização, dos efeitos físicos enlouquecidos. E eram amigos, conviviam juntos, estavam sempre próximos. Com a morte desses dois médiums, qual foi o grande objetivo? Bem, eles já fizeram o boom. Agora nós precisamos pulverizar isso por todos os lugares, porque tem que acabar esse período de caravanas, caravaneiros, onde a gente vai buscar a consolação lá. As nossas casas têm que produzir socorro, em princípio, e o restante, quando o servidor estiver pronto, o serviço aparece. Meia-noite e 33 ali. Exatamente. Pode ficar, Manoel. Tchau, ele tá falando. Tchau, pode ficar. Ficaríamos com certeza até às 9, 1 hora da manhã aí, porém, lhe daremos essa oportunidade do descanso. E como foi colocado ali também, né? Através do estudo, saber que podemos também nos encontrar à noite, né? Com, enfim, esses encontros com os entes queridos, benfeitores, com a ajuda dos mentores. Depois, mais para frente, se você achar que é devido, a gente pode especificar um tipo de trabalho e voltar e fazer, mas dentro de um. Que hoje eu fiz uma bagunça aqui, né, de coisa de 200.000 assuntos. Mas depois a gente pode fechar, ou na reunião mediúnica, ou coisas, né? E a gente vai discutindo essas coisas e fazendo essas proposições para os companheiros. Muito obrigada.
Agradecemos todos, muito de coração, excelente, ficaríamos aqui com certeza, né? Estou vendo a carinha aqui de todos. Muitas questões foram esclarecidas, valeu muito. Muito obrigada, Marcelo. E para encerrarmos com chave de ouro, a sua oração. Pode ser? Ah, Obrigada. passamos. O Cristo nos disse que os discípulos hão de ser reconhecidos por muito se amarem. Mas ele não disse obrigatoriamente que nós teríamos que amar somente os encarnados, mas os discípulos dos dois lados da vida. Hoje aqui, Senhor, quando viemos recordar o processo mediúnico, queremos te pedir pelos recursos de amor que a mediunidade nos oferece, nos promove. Nós queremos te pedir, Senhor, para que nós possamos nos manter firmes na descoberta, usando sim, muitas vezes, de muita curiosidade, para sabermos e descobrirmos aquilo que não conseguimos sondar em profundidade dentro de nós, que é o processo mediúnico. Um dia, quando chegarmos ao plano espiritual, a erraticidade de volta, tenhamos a certeza de que não relegamos em segundo plano nenhum dos recursos que o Senhor nos ofereceu para experienciarmos na vida, dentre eles o mediúnico. Obrigado, Senhor, obrigado por essa instituição que nos recebe, nos acolhe, que vem desenvolvendo uma atividade de Hércules em plantar, cultivar a doutrina espírita sob uma forma útil e de verdade aos corações que a ela se ligam. Obrigado, fique conosco hoje e sempre, graças a Deus.